Buenos días con todos. Soy Humberto Bocayuva y hoy vamos a hablar de nuestra encuesta de pagos. Hoje, bom dia a todos. Eu sou Humberto Bocayuva, o Head de Marketing da Coface BI para a América Latina. E hoje nós vamos falar sobre nossa pesquisa de pagamentos. Essa sessão vai ser em português, com tradução simultânea para o espanhol. A sessão de hoje será em português, com tradução simultânea ao espanhol. Entonces, para nuestros colegas de Latinoamérica que necesitan de apoyo para la traducción simultánea, comparto un par de diapositivas para que puedan lograr el máximo de la traducción, ¿vale? Ya comparto mi pantalla. Entonces, los invito a todos, porfa, que hagan clic en el icono del globo a la izquierda abajo. Después que hagan clic en eso, va a abrir esta pequeña pantalla aquí, esta pequeña ventana, donde habrá que elegir el idioma donde quieres oír. Entonces, para la sesión de hoy, les solicito a todos que necesitan de la traducción que elijan el español, ¿sí? Entonces, una vez que hagan clic en esta caja, va a aparecer las opciones, elijan español para tener la traducción simultánea. Después que eligieran el idioma, solicito a todos, porfa, que cliquen en la pelota aquí y arrástrala del balance y arrástrala completamente a la derecha. ¿Para qué? Para que el audio original no se perturbe con la traducción simultánea. Entonces deberá quedar como esto aquí, ¿ok? Listo. Bueno, gracias. Agora eu vou falar em português para que todos possam ouvir e a gente possa seguir, tá bom? Hoje temos o Ricardo Costa, ele é diretor comercial da Coface Brasil, e temos também a Patrícia Krause, a economista-chefe da América Latina da Coface. O objetivo da nossa conversa de hoje é falar sobre as pesquisas de pagamento, então eu vou solicitar ao Ricardo para que conte um pouco a experiência dele de como as empresas lidam com esse tipo de situação, de como elas lidam com a inadimplência, como que elas buscam formas de minimizar esse tipo de problema que temos, e depois a Patrícia vai mostrar os resultados da pesquisa, tá bom? Ricardo, por favor. Obrigado, Humberto. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês aqui, ter vocês aqui com a gente. Meu nome é Ricardo Costa, sou diretor comercial na Coface e a Coface pioneira no seguro de crédito no Brasil, né? Então, hoje preparamos um encontro para ir além das apresentações de dados. A ideia do encontro de hoje é não apenas compartilhar com vocês alguns insights da pesquisa de pagamentos da Coface para a América Latina, mas principalmente conectar esses dados com o que vemos na prática no dia a dia das empresas, principalmente na relação entre vendas, crédito e gestão de caixa. E para isso, estamos aqui com a Patrícia, nossa economista para a América Latina. Bom, olá, bom dia a todos, é prazer. Bom, eu sou economista da Coface para a região da América Latina e a gente acaba de divulgar essa pesquisa de pagamentos, tá? Já é a terceira que a gente faz, todo ano a gente publica. E o principal ponto é entender mais, né? Que às vezes a gente tem uma escassez desse tipo de dados para a região, a gente faz também isso para outras regiões também, mas falando da América Latina, às vezes é difícil de encontrar esse tipo de informação, né? Então, em geral, a gente busca dados de prazos de pagamento, né, de atrasos e também entender como as empresas enxergam o futuro, tanto em termos de atividade como do seu próprio negócio, né? Então, esse é o principal objetivo e também realmente fazer essa ligação de, ok, como a gente faz, o que a gente faz com essas informações para o dia a dia e por isso é a conversa com o Ricardo aí que a gente vai ter nessa próxima hora, tá? O outro recado é que essa apresentação vai ser gravada, né? E que né, todo mundo pode ver depois, assim como também o material vai ser compartilhado também, tá? Perfeito, Patrícia. E acho que esse é o ponto mais importante, né? Queremos que essa seja uma conversa, né? Uma apresentação, mas uma conversa. E ao longo do encontro traremos algumas perguntas rápidas aí para ouvir vocês que estão aí nos assistindo. E confesso para vocês que vale a pena participar. Depois a gente prepara um material bem especial para vocês. Como é que a gente vai interagir nesse ponto, né? Então vocês podem usar o chat a qualquer momento para mandar comentários ou dúvidas.
E, como o Humberto comentou anteriormente, temos a tradução simultânea aí nessa sessão, que o Humberto explicou anteriormente como fazer. E antes de entrarmos nos dados, eu queria começar com uma pergunta simples aí, vou dar alguns segundos rápidos por conta da dinâmica, mas que normalmente gera uma boa discussão entre as empresas. E já que a proposta é uma conversa, então vamos começar com vocês, né? Ô, Ricardo, desculpa Então, te interromper. Desculpa te claro, interromper. O chat está desativado. Eu estou tentando ativar aqui, tá bom? Então, talvez a gente demore um pouquinho para ter as perguntas do público, tá? não, Desculpa. tranquilo. Então, a gente vai fazer as perguntas aí, na verdade está aí a enquete, então não precisa responder no chat por enquanto, depois vocês podem colocar, mas assim, vamos dar aí uns 10 segundos para vocês colocarem o que vocês acham na empresa de vocês, ou como é na empresa de vocês hoje o prazo de pagamento, como ele é visto hoje dentro da empresa. Se é uma ferramenta estratégica, se é uma dor, na verdade, porque você tem que desembolsar ou financiar um pouco mais o seu cliente aí com caixa, ou assim por diante, né? Espera só um pouquinho. Desculpa, pessoal. A gente tem aqui um probleminha técnico. Então, eu vou solicitar só uma paciência para vocês de um minutinho. Mas enquanto a gente aguarda aqui o ajuste final aí, na enquete a gente, repassando aí a pergunta da enquete, né? Então, na sua empresa hoje, o pagamento de prazo é visto principalmente como: um diferencial competitivo para vender mais; dois, uma necessidade de mercado, mas com impacto no caixa; três, um risco que precisa ser melhor controlado; e quatro, depende muito do cliente, do setor, do país, da dinâmica de pagamento que ele já tem com vocês, ou algo nesse sentido, né? Então a pergunta aqui é justamente para a gente provocar aqui vocês e terem as informações, a pensarem aqui nesse tipo de informação, e aí depois no final a gente pode trazer aí o resultado consolidado, e aí isso também vai servir para direcionar para direcionar o material explicativo que a gente vai mandar para cada um de vocês depois do webinar também, né? Então acho que a gente pode seguir aí. Acho que já dei mais do que Sim, 10, já demos mais do que 10 segundos, né? sim. Aí o que acontece, Ricardo? Não foi possível abrir o chat. Então, o que a gente faz? A gente envia para os participantes essas perguntas que você está colocando, e aí aqueles que responderem, a gente pode fazer todo o material que você comentou para poder comentar para todos, tá bom? Perfeito, acho que foi até melhor porque aí fica bem personalizado, né? Então, vamos tirar vantagem desse probleminha técnico, né? Mas é o seguinte, né? O prazo ele virou uma ferramenta estratégica para as empresas, né? Então, uma estratégia certa pode melhorar o caixa, financiar seus clientes com garantia mais baixa, reduzindo a dependência do sistema financeiro, ou seja, mercado B2B, né? Pode aumentar a competitividade e até mesmo aumentar a alavancagem segura, vender mais para aquele cliente que você já conhece de uma forma segura que não prejudique aí o caixa. Muitas vezes é o que viabiliza a venda e que pode aumentar ainda o ticket médio e trazer um save em outras linhas da empresa. Hoje a gente pensa no seguro de crédito aí como um investimento estratégico e que ele pode ter uma colateral de melhoria, uma melhoria sistêmica dentro da empresa, como por exemplo na armazenagem ou logística, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem um impacto direto no caixa, no capital de giro e, dependendo de como é concedido, até o nível de risco da empresa, né? Tira aquela previsibilidade quando você não tem a mitigação correta. E é aí que começa uma discussão importante. Até que ponto o prazo está ajudando a crescer? E em que momento ele começa a gerar pressão no caixa, né? Então, é uma linha muito tênue. Os dados que a Patrícia vai trazer agora ajudam muito a colocar esse tópico em perspectiva, porque eles mostram não só que cada empresa está vivendo isoladamente, mas o que está acontecendo na região, setor e setores como um todo, né? Então, Patrícia, passo aí a palavra para você iniciar a apresentação dos resultados. Ótimo, obrigada, Ricardo. Então vamos lá. Antes de entrar no nosso primeiro tópico, que é a questão dos prazos de pagamentos aplicados pelas empresas no último ano, né? Eu queria dar alguns detalhes sobre, para vocês entenderem da pesquisa, né? O tamanho das empresas e tudo mais, tá? Então, a gente fez essa coleta de dados entre os meses de abril e maio desse ano, tá? E aí, com as respostas, a gente fez o estudo, né? Então, as características dessa amostra, né? Então, tivemos 272 empresas na região respondendo.
Em termos de país de origem, temos uma amostra diversa, temos principalmente Brasil e Colômbia, mas temos também empresas do Chile, do Peru, da Argentina, do Equador, e uma porcentagem menor, ainda 2% de outros países, além desses 6 mencionados. Também temos, para ter uma ideia de tamanho da empresa, por origem, tá? E número de funcionários, também tivemos tanto empresas nacionais quanto multinacionais, de diferentes tamanhos, com uma predominância principalmente de empresas nacionais, tá bom? Seguindo para o próximo slide, temos também uma leitura das empresas pelo tamanho delas, tá? De faturamento em milhões de dólares por ano, até 50 milhões. Então, a gente tem que também uma amostra diversa, mas principalmente empresas na faixa de 10 a 50 milhões por ano de dólares de faturamento. E também para entender um pouco do setor, né? Então, a Coface, para quem já viu nossos relatórios, ou também cliente Coface, sabe que a gente faz essa divisão de setores por 13 grandes grupos, né? Claro que isso é muito mais abrangente, então a gente agrupa vários setores nesses 13 grandes grupos, tá? Então, aqui estão nesse último gráfico, e aqui em verde, né, que é o segundo mais predominante, que é o ICT. Em ICT é informação, né, setor de tecnologia e de comunicação. Tá? Então, a gente teve também uma amostra diversa em termos setoriais, então, com todos os 13 setores ali presentes, mas principalmente os dois que tiveram maior participação foi o setor agroalimentar, que a gente sabe que realmente é algo bem relevante para a região, e também o setor de tecnologia, que veio em seguida. Tá? Então, vamos então entrar nos dados no próximo slide. No dado já da pesquisa dos prazos de pagamento. Né? Então, aqui a gente tem aqui os intervalos né, em qual intervalo que estava esse prazo médio, e a gente tem bom, primeiro a gente tem que 95% das empresas oferecem vendas a prazo. Tá? Então, isso costuma ser realmente bem significativo, né, em todas as pesquisas que a gente realizou em anos passados, mas esse ano foi realmente a maior percentual. 95% realmente são as empresas que realmente precisam vender a prazo, né? E aí eles querem entender também por que elas vendem a prazo. E muitas mencionaram, né? A maioria mencionou que é por conta de uma prática de mercado como principal motivo. Então, se eu não vender a prazo, né, então meu concorrente vai vender, então eu preciso vender, mesmo que, claro, isso tenha um risco embutido. Né? Em relação ao prazo médio de vendas, em comparação com o ano passado, ele também foi reduzido. Não foi significativamente reduzido, mas ficou um pouco menor do que foi ano passado. Então, ano passado, o prazo médio estava em 59 dias, esse ano ele caiu para 56 dias. Né? Então, pode ter vários motivos também por trás disso, mas por exemplo, pode ser uma necessidade maior de fluxo de caixa. Então, ok, eu vou ter que continuar vendendo a prazo, mas vou ter que reduzir um pouco, porque eu também estou precisando receber antes, também estou com uma necessidade de caixa aqui. Ou pelo cenário de inadimplência está alta, estou com uma aversão a risco também, mesmo que eu tenha um caixa, eu não vou correr esse risco por mais tempo. Né? E a gente tem que os prazos ficaram mais curtos em 3 países, né? Chile, Colômbia e Peru, e a redução foi principalmente no Peru, que teve uma redução de 8 dias. Tá? E o prazo médio lá, então, ficou em 43 dias, enquanto em Brasil e Argentina são os maiores prazos de 66 dias. Quando a gente pensa também em faixas, né, de prazo médio de pagamento, a gente tem esse ano, mas também é sempre assim, né, foi sempre a faixa de 30 a 60 dias, parece o mais recorrente entre as empresas. Esse ano reduziu um pouco. Tá? A gente tem ali, tá em torno de 40% das empresas aplicam esse prazo de 30 a 60 dias. Houve um aumento de 1 a 30, por isso a gente aumentou, teve essa redução da média, do prazo médio, mas realmente o prazo 30 a 60 é o mais recorrente. Tá? Seguindo para o próximo slide, temos essa mesma leitura, mas olhando da perspectiva setorial. Tá? Então, entre os setores, o mais restritivo foi o setor de madeira, com prazo médio de 40 dias. Tá? E entre setores mais generosos, nós temos o setor têxtil, o setor automotivo e o setor farmacêutico. Tá? Apenas 4 dos 13 setores, o automotivo, o agroalimentar, transporte e energia, registraram prazos de pagamento mais longos do que em 2025. Tá? Então, assim, esses são os
principais dados da parte de prazos de pagamentos, e aí eu queria novamente né, compartilhar esse dado e comentar com o Ricardo, assim, da experiência de pagamentos, né, da conversa dele com clientes, né, de empresas que buscam seguro de crédito. De fato, você observa esse cenário que eu mencionei, de que 30 a 60 dias é o prazo que é mais recorrente. Tem alguma particularidade, por exemplo, em termos setoriais, ou, né, ou um prazo que você veja que é diferente desse 30 a 60? Esse dado é muito interessante, né, Paty? Porque ano após ano o prazo vem sendo pressionado, né? As empresas querem receber antes, querem diminuir o DSO, e por outro lado, os compradores querem pagar com mais prazo, querem que as empresas financiem eles, né? Então, os clientes negociam cada vez mais o prazo, aí como o prazo para pagamento com seus fornecedores, né? Que é o famoso mercado B2B, onde as empresas financiam a cadeia, né? No entanto, as empresas já têm estendido esse seu prazo cada vez mais. A grande maioria dos pagamentos ou dos prazos ainda está concentrada entre 30 e 60 dias. Isso vem trazendo aí um pouco menos de competitividade por essas empresas, né? Como você comentou aí anteriormente, quando a empresa tem aí um prazo menor, o cliente procura por outro fornecedor e o fornecedor concedendo um prazo maior, uma condição de pagamento melhor, as empresas acabam trocando, né? A fidelização hoje vem cada vez mais diminuindo, ainda mais com a globalização e a entrada de novos países nessa cadeia de supply chain, né? Isso traz menos competitividade para as empresas também, né? Então, por um lado está estrangulado com caixa, por outro lado tem que dar prazo, né? E isso conversa bastante com o que vemos no mercado, né? Muitas empresas ainda usam o prazo como uma ferramenta comercial, mas esse espaço de negociação, ele parece cada vez mais pressionado. Compradores estão buscando por fornecedores que possam aumentar esse prazo para pagamento, né? Então, sempre buscando pagar com maior prazo para financiar a operação dele. E também tem outros pontos, né? Então, estão procurando por fornecedores que diminuam a necessidade de apresentação de garantias, porque quando você faz uma garantia para pagamento, isso também, no custo total do produto, isso acaba pegando um pouco da margem das empresas, né? E isso vai dificultando também ele aí o acesso ao crédito que ele tem nas operações, né? E aí está um dado bastante importante na tela, né? 79% das empresas registraram aí atrasos nos pagamentos aí nessa última pesquisa, Paty. Bom, de fato, é sempre essa questão dos prazos de crédito, né? Por um lado, você quer, claro, receber antes, mas por outro, se você for muito restritivo em termos de prazo, você pode perder para outro competidor, né? Então, nunca é fácil. A gente segue agora para a questão pro próximo slide, que a gente entra, então, no capítulo de atrasos, tá? E uma coisa que chama atenção é que, realmente, os atrasos continuam super frequentes. Quando a gente perguntou para as empresas, né, se elas têm atraso nas suas vendas, né, dos últimos 6 meses, a gente tem que 79%, quase 80% das empresas têm algum atraso. Na verdade, assim, ano passado era 77%, mas já era bem alto e aumentou ainda mais, né? Então, realmente, é uma grande preocupação. E aí, fazendo no primeiro gráfico a leitura por país, a gente tem na Argentina a gente perguntou para, né, se continua, se aumentou, se continuou igual ou se diminuiu. Só na Argentina a gente viu as empresas mencionando que os casos aumentaram em relação ao ano passado, né? Então, com 33% das empresas mencionaram que teve um aumento. Nos demais países prevaleceu estabilidade, então, 79% das empresas têm um atraso, comparação ao ano passado, na mesma recorrência, né? Eles veem que continuou igual, mas depois de estabilidade, a gente tem um número maior de empresas que mencionaram que houve uma alta de caso do que queda, né? Então, alta foi mais recorrente do que queda, com exceção do Peru, né? No Peru, primeiro foi estabilidade, depois queda e, por fim, a alta de casos, tá? Bom, então na Argentina foi onde a gente teve essa alta, né? Foi de casos. E aí, quando a gente pensa no atraso médio, tá? Ele ficou mais curto. Então, anteriormente, no ano passado, o tempo médio de atraso era de 42 dias, esse ano encurtou para 33 dias, né? Bom, o que pode estar por trás disso? Um possível motivo é uma gestão mais próxima dos atrasados, né? Às vezes a empresa é muito grande, às vezes você pode não ter um pouco de um descontrole em relação ao atraso, com uma coisa muito pequena, né? A princípio, ou um valor não tão significativo, então pode ser uma melhor gestão, tanto
atrasos, né, ou de tentar recuperar também esses atrasados, né, essa maior eficiência, tá? O aumento do atraso médio em termos de dias ocorreu apenas no Chile, tá? E na Argentina, tá? Os demais países, então, teve essa redução do atraso médio. Seguindo, então, para o próximo slide, por favor. Temos, então, a mesma leitura, mas olhando para o lado setorial, né? Então, em termos de redução de atraso médio em dias, foi generalizado setorialmente, com exceção do setor de papel, químico, agroalimentar, que apresentaram algum alongamento de prazo, né? Já as maiores reduções ocorreram no setor têxtil e de metais, que setor têxtil 37 dias a menos, e no setor de metais seriam 28 dias a menos. Então, aqui, no próximo slide, o que a gente tenta fazer também é uma leitura de como esses números eles conversam com o que a gente também está vendo em termos de dados, né, gerais da economia, de capacidade de pagamentos, tá? Então, a gente passa para o próximo slide, por favor. Que são alguns dados de mercado, né? A gente tem, como eu mencionei no começo, alguma escassez para conseguir esse tipo de informação na América Latina, mas trabalhamos aqui com o que tem disponível no mercado para trazer aqui, fazer essa comparação com o que a nossa pesquisa está nos mostrando, tá? Então, eu começo com a Argentina, que, lembrando, foi o único país ali que eu mostrei no gráfico, né, no slide passado, que o maior número de empresas mencionou, teve uma alta de casos de inadimplência. Isso está bem em linha com os dados que a gente tem na inadimplência bancária para a Argentina, né? Infelizmente, a gente não tem dados de recuperação judicial, né, ou de falências, mas temos os dados de inadimplência bancária. E a gente viu, dá para ver nesse primeiro gráfico, essa tendência de alta desde meados do ano passado. E aí, aqui a gente pega os dados das famílias, né, empresas e, claro, a média. E em verde estão as famílias. Então, principalmente as famílias, a inadimplência bancária, né, dos indivíduos aumentou significativamente, chegando a 12%. Mas também, em relação às empresas, chegou no último mês de abril a 3,3%, também nessa tendência de alta, ainda um patamar, claro, bem distante em relação ao das famílias, mas ainda assim também está numa tendência de alta. Então, é um dado que chama atenção, né? Porque a gente é um país que está numa recuperação, que tem uma série de notícias positivas, né? De avanços na parte macroeconômica, né? Do desequilíbrios que tinha no mercado, mas fatores como um crescimento que ainda é desequilibrado, com alguns setores né, que impulsionam o crescimento, enquanto outros estão mais atrasados, como a indústria, que ainda sofre, né, o setor de construção, o fato de que a inflação está mais pressionada também, afetando renda, né, as condições de crédito estavam mais restritas no ano passado, tudo isso acabou influenciando nesses números que a gente está vendo aí. Depois, no Chile, a gente traz aqui os dados de número de insolvências de janeiro a maio, comparando janeiro a maio desse ano com o ano passado, que também teve uma alta significativa, né? Um ponto importante aqui é que dessa alta, cerca de 60% são micro e pequenas empresas. Então, pode estar por trás disso, por exemplo, um cronograma de redução de jornada de trabalho, pode estar gerando uma pressão. E aí, claro, principalmente para pequenas empresas, também teve aumentos de salário mínimo aí acima da inflação aí nos últimos anos. Então, esses fatores podem estar pressionando. E claro que no momento que você tem essas pressões, as menores são que costumam ser mais afetadas, né? E por fim, os dados de recuperação judicial no Brasil, tá? O que seria no espanhol a reorganização empresarial ou concurso preventivo, a curva do acumulado ao longo do ano. Então, o último dado que a gente tem é de 2025, tá? E deu um salto num número que já era muito alto de 2024. Tá? Então, a gente tem um pico de casos de insolvência, foi o recorde no ano passado no Brasil. E, claro, cada setor e tem motivos distintos, mas o principal fator que influencia aqui no Brasil é a questão da alta taxa de juros, né? A chamada taxa Selic, que é a taxa referencial do Brasil. Tá? E aí, seguindo para o próximo slide, por favor. Gente, um fato que é importante é mencionar que isso não é só na América Latina. A gente olhando numa perspectiva global e olhando para os mercados desenvolvidos, a COFACE tem esse índice global de insolvências corporativas e também fazendo essa comparação com o período pré-pandêmico de 2019, né, que seria aí a base. A gente observa essa tendência de alta já, né, há alguns anos, que seguiu e que segue esse ano também.
Então, a gente tem no segundo gráfico as principais economias, né, mercados desenvolvidos, que também todas numa tendência ali de alta. Nos Estados Unidos, até metade do ano passado, estava mais controlado, depois você começa a ver uma alta de casos, né, e que também tem relação com a questão das tarifas, né, a gente estima que das tarifas anunciadas ano passado, cerca de 80% é absorvido pelos próprios Estados Unidos, tá? Não pelos exportadores que estão vendendo para lá. Tá? E desse 80%, 2/3 pelas empresas que acabam absorvendo, né? Então, claro, afetando as suas margens, e 1/3 pelos consumidores. Então, por isso, essa pressão aqui também de solvências. E, por fim, tem mais o próximo slide, para passar para o próximo, por favor, para trazer um pouco da nossa estimativa, o quanto a gente espera que cresça as insolvências esse ano. Então, a Coface trabalha com uma alta, novamente, esse ano de insolvências globais, tá? Seria um crescimento de 6%, e aqui também a estimativa por país, também para os mercados desenvolvidos. Então, na Europa, a alta seria principalmente na França, com 8% de alta, e nos Estados Unidos também, o mesmo patamar, também uma alta de 8%. Então, estão ali no destaque negativo, né, nas maiores altas. Né? Então, até pouco tempo atrás, a nossa estimativa estava ali em 2%, 2,5%, e a gente revisou para cima decorrente das questões geopolíticas, né, que acabam que dificultam ainda mais o cenário. Né? A gente tem um cenário agora de crescimento econômico que é afetado, né, esse cenário, por outro lado, também um cenário de inflação para cima, com isso juros mais altos, né, por mais tempo, menos espaço para reduzir taxas e, claro, isso acaba respingando nas insolvências, né? Então, bom, aqui eu chamo o Ricardo aqui novamente para a conversa e falar, a nossa pesquisa, então, está em linha aqui com esses dados gerais que a gente vê do mercado, e o dado que chama atenção, está aí na tela, os 79% de empresas que têm algum tipo de atraso. Então, como é que você enxerga, diante da experiência e da conversa constante com as empresas, desse contato constante, esses números? Eu sou um fã desses macro dados, assim, porque acho que eles trazem bastante insight para toda a nossa discussão, né? Então aqui eu vou compartilhar mais um dado interessante. 25% dos pedidos de falência, eles devem ser a dívidas não pagas, ou seja, uma empresa sofreu um default ou uma falta de pagamento, uma inadimplência, e aí ela não paga o seu fornecedor e assim por diante a gente tem esse problema sistêmico aí dentro da cadeia. E para realizar uma análise, a gente recebe aqui na Coface, nas empresas de análises e seguradoras de crédito, informações via questionário, né? Então a gente tem aí as informações qualitativas e quantitativas dentro do questionário, e lá a gente tem aí, principalmente quando a gente fala de informação qualitativa, os dados sobre perdas e atrasos, né? E a gente vem acompanhando aí nos últimos 3 anos, pelo menos, que eles têm sempre vindo aí numa crescente, principalmente para as empresas que querem crescer mais, ter uma política de crédito mais agressiva, né? Então, olhando para quem está, assim, compartilhando do lado de quem está olhando essa carteira, isso significa que o risco não está só no cliente, né? Então não está só no modelo de tomada de decisão dele, mas no contexto geral. Setor, câmbio, custo financeiro está muito pesado para muitas empresas, logística, armazenagem. Então a gente põe logística e armazenagem aqui também por quê? Porque a gente vê que o custo, por exemplo, do container, ele está ficando cada vez mais alto, e o que vai inviabilizar algumas vezes alguma exportação, né? Então isso exige monitoramento e não só uma análise pontual, né? E o atraso normalmente estoura no financeiro, né? Mas aonde ele começa, né? Ele começa bem antes. Começa na decisão realmente comercial do prazo concedido. E muitas vezes sem a visibilidade completa do risco, né? E a inadimplência nem sempre é um comportamento ruim do cliente. Muitas vezes é uma pressão de mercado. Isso muda completamente a forma de analisar e monitorar os riscos, né, Paty? Você está em Oi, mudo, desculpa, eu estava no Patrícia. mudo, Patrícia está desafiando. Sim, sim. Bom, e aí, então, com certeza. E para finalizar essa parte de atraso, a gente também tentou entender com as empresas por quê, né? O motivo para elas terem tido atrasos nos últimos meses, tá? Então, passando para o próximo slide, por favor.
a gente tem aqui os resultados da pesquisa, né? Então, a gente tinha múltiplas respostas possíveis, né? Quais os principais motivos para as inadimplências dos últimos 6 meses, mas o principal motivo mencionado foi atraso de pagamentos pelos clientes. Então, o cliente não pagou e falou assim: olha, eu não vou te pagar, não consigo te pagar porque eu também não recebi de um outro cliente. Né? Então, seria um possível efeito cascata. Né? Então, ou ele tem uma dependência muito significativa de um único, né, de um único cliente, o que pode ser ruim, né? Então, isso também tem que ser levado na análise, né? Quando, né, todo esse efeito cascata que você pode estar sujeito, né? Enfim, ou senão ele tem uma margem, um caixa ali muito justo, e aí que ele deixa de receber, ele já não consegue, né? Já dá um problema ali no caixa dele, né? Então, isso foi realmente bem recorrente, 60% das empresas mencionaram isso, né? Um ponto que chama atenção. E aí, também te perguntou quais eram as ferramentas de crédito utilizadas pelas empresas, né? Então, seguro de crédito foi mencionado por 35% das empresas, né? Então, claro, também muitos também são clientes Coface, enfim, tem seguro de crédito no mercado. Depois, a recuperação de crédito também foi algo mencionado, relatórios de birôs de crédito, veio em seguida. Agora, o dado que eu botei aqui em vermelho, que me chamou muito a atenção, foi o fato de que a gente tem 21% das empresas que mencionaram que não fazem nada, que não tem nenhum tipo de gestão de crédito. Então, isso chama muito atenção, né? No dia de hoje, que a gente tem, além de muitas ferramentas de proteção, como também muita informação disponível que é atualizada a todo tempo, né? Pelo menos é assim nas nossas bases e tudo mais, né? E que a gente tem uma inadimplência muito alta, e todos esses riscos de cenário que muda a todo momento, geopolítico, e, enfim, um cenário de juros elevados, uma região que é um mercado emergente e tudo mais. Então, eu queria saber de você, Ricardo, como que você enxerga isso, o fato que a gente tem, como a gente pode melhorar nesse sentido, né? Tem 21% das empresas que não tem nenhum tipo de gestão aí de crédito. É isso, pessoal. 21% de empresas é um número bastante grande, né? Então, olha aí a preocupação aí com a possibilidade de inadimplência, né? E é por isso que nós aqui temos falado sempre e repetitivamente sobre o risco em movimento, né? Porque hoje o risco não está mais lá no cliente, como eu comentei anteriormente. Ele está no ambiente em que ele opera, né? Então, na prática, muitas empresas ainda tratam o crédito como uma decisão muito baseada no relacionamento comercial ou no histórico conhecido do cliente. Então, vou trazer aqui exemplos no passado de que, eu vou lá na empresa, conheço, faço visita, dou lá 10 dias, dou 15, 20, 30, vou melhorando o relacionamento, dou 40, 50, e aí vou criando minha política de crédito com base nessa vivência que eu tenho aí, né? Mas o mercado mudou, né? O cenário mudou. O cliente que pode ter pago bem até ontem e ainda assim estar exposto hoje a uma pressão de caixa, ele vai ter uma queda na demanda, vai ter problema aí de câmbio, juros, inadimplência, custo financeiro ou cadeia de suprimentos e pode chegar a não te pagar, né? Então, o que pagou ontem bem, hoje a gente até comenta aí, conversa com muitos comerciais e hoje no comercial aí de muitas empresas, hoje as empresas estão utilizando, não adianta vender, tem que vender e receber. Então, esse é um ponto bastante importante, né? Então, a questão não é apenas ter ou não ter uma ferramenta, é entender se a empresa está decidindo o crédito com informação suficiente ou se está reagindo a um problema quando o problema já apareceu, né? Paty? Sim. Oi, eu estava aqui no mudo de novo. Sim. E com isso a gente entra então no nosso último capítulo, né? Mas que importante, tão importante quanto, né? Olhando para o futuro, as expectativas futuras, tá? E aí, passando para o próximo slide, por favor. A gente fez também a pergunta sobre as expectativas futuras das empresas, né? Então, perguntamos sobre atividade econômica e a própria atividade empresarial, o que elas esperam para 2026 em comparação com 2025. Se esperavam que melhorasse, permanecesse igual ou que diminuísse, tá? Em termos de atividade econômica, né? O PIB dos seus países, a gente teve que a maioria acredita que a atividade vai permanecer estável. Tá? Não espera nem melhora nem piora. Tá? As exceções foram a Argentina e o Chile. Tá? Na Argentina, a gente tem as empresas que imaginam mais aceleração da atividade, enquanto no Chile as empresas esperam uma aceleração. Esse número, em termos da Argentina, está em linha com a nossa perspectiva da COFACE, porque ano passado a economia cresceu 4,4%,
né? E esse ano a gente é uma base muito alta, né? Mas também com uma comparação fraca em anos anteriores, né? E esse ano deveria desacelerar, ainda que deva crescer acima da região, mas crescendo 3% e naquele crescimento, né, desequilíbrio, como eu mencionei. Né? Então, está em linha com o que a gente espera, mas no Chile é curioso porque a gente tem um cenário diferente. Tanto é que, se a gente olhar os dados que a gente tem até agora da economia, tem um começo de ano fraco ali, né, no Chile, com os fatores pontuais, mas, e também tem todo esse contexto de preço elevado de energia, é um país importador líquido né, de commodities energéticas, então a gente tem, por exemplo, uma estimativa de ano passado cresceu 2,5%, a gente acredita que esse ano deve crescer 1,8%, voltando para uma trajetória mais alta de crescimento para o ano que vem. Enfim, tem muitas oportunidades aí na questão né, de cobre, de lítio, transição energética, enfim. E em termos de atividade empresarial, quando te perguntou, otimismo prevaleceu, né, entre países e setores. Então, quase 70%, 67%, para ser mais exata, das empresas mencionaram que esperam que tenham uma melhora da atividade empresarial. Tá? A outra pergunta foi em relação à evolução esperada dos prazos de pagamento e dos atrasos nos próximos 6 meses, tá? E também se espera que aumente, diminua ou permaneça estável. Então, a gente também teve, em termos de prazo de pagamento, também esperando que permaneça estável, né? Não mude o prazo médio de pagamento, com exceção do setor automotivo, que as expectativas de aumento foram mais frequentes, né? Esperam ter um prazo mais longo. E em termos de atraso de pagamento, também teve a estabilidade prevaleceu, tá? Mas entre as exceções, a gente teve, por exemplo, no Equador, a expectativa de que houvesse uma redução, tá, de atrasos, e enquanto no Peru as opiniões ficaram divididas entre redução de atrasos e estabilidade. Em termos setoriais, então, o setor ICT, que é novamente o de tecnologia e comunicação, espera uma melhora, tá? E, por outro lado, o setor automotivo, construção, papel, químico e têxtil, tem opiniões divididas entre estabilidade e redução. Né? Então, de modo geral, a leitura aqui das empresas, de modo geral, esperam uma estabilidade, né? Um cenário de estabilidade econômica, de prazo de pagamento, de inadimplência, que, em termos de inadimplência, como ela está alta, continuar igual não é um cenário ideal, né? Então, ainda é um cenário sensível. Mas o que chama atenção aqui, aí eu percebo a opinião de novo do Ricardo, que, embora você tenha todo esse cenário aí que eu falei, você tem 67, quase 70% das empresas que esperam que o seu próprio negócio possa se desenvolver, né? Mesmo com um cenário que é um pouco adverso, né? Então, o que você tem a comentar aí sobre isso? O que você acha que pode ser o motivo por trás disso? Paty, será que é a confiança aí por conta da Copa do Mundo deixou todo mundo animado? Então, na verdade, eu acho que tem um pouco dos dois, né? As empresas sabem que o cenário exige cautela, então muita cautela. A inadimplência está alta ainda, as taxas de juros estão altas, mas o ponto é que ninguém quer parar de crescer, né? Eles não podem parar de crescer. E é exatamente aí que entra a gestão de risco, não como um freio das empresas, mas como uma forma de crescer, mas com um critério certo, né? E quando a empresa quer vender mais de um ambiente incerto, ela precisa ser ainda mais precisa sobre para quem vende, em qual prazo, com qual limite e com qual mitigador de risco ou garantia, evitando assim ser morosa, proibitiva ou até mesmo ser considerada uma empresa burocrática, Paty. Tá. E aí depois a gente entra na última pergunta que a gente teve, né, para as empresas, passando para o próximo slide, por favor, que é a questão de quais os principais riscos, né, qual o principal risco, na verdade, né, nessa opção você não tinha múltiplas respostas, tinha que apontar qual era o principal risco que você enxergaria para os próximos 12 meses. Tá? Bom, a gente teve uma desaceleração da atividade econômica como o principal risco apontado. Tá? E aí, em relação, né, eu queria comentar os pontos mencionados, tá? Eu queria comentar esses principais pontos e como a gente enxerga isso, tá? Fazer uma comparação. Então, em termos de desaceleração da atividade econômica, para a gente faz sentido o que foi mencionado, não que a gente esteja ranqueando, dizendo que esse é o principal risco, mas que é sim um fator, porque a nossa projeção da COFAS, quando a gente pensa em média da América Latina, é que saia de um crescimento no passado de 2,3% para 2%. Tá? E depois subindo novamente para 2,3% ano que vem. O que está por trás disso? Bom, tem um contexto global
que é de um crescimento menor. A gente espera que a atividade econômica global saia de 2,8% de crescimento para 2,3% esse ano, né? E tem a questão geopolítica geral e tem os fatores de cada país, né? Então, como na Argentina eu mencionei, a base de comparação do ano passado é alta, no Brasil, que a projeção também é desaceleração para 1,9%, são juros que estão muito altos, né? No Chile, como mencionei, também tem a questão que é importador líquido de commodities energéticas, assim como o Peru. Na Colômbia, as taxas de juros também estão altas. E no Equador também, ano passado foi um ano de recuperação, então a base de comparação também é elevada, né? Então, por isso, a gente espera um crescimento menor aí nesses principais mercados. O segundo principal motivo mencionado foi a alta competição. Então, claro, se tem muita competição, você tem a margem apertada, não tem como conseguir subir preço no momento que a gente sabe que é um cenário de pressão, né, de inflação, né? E aí, precisa vender também a prazo. Isso faz o link com o que a gente olhou ali no começo, que era o prazo de pagamento. Eu vendo a prazo porque senão o meu competidor vai vender também, né? Então, novamente, aparece aqui como o segundo principal motivo. E aí, passando para o próximo slide, por favor, para comentar o terceiro principal motivo que foi apontado, que foi a questão geopolítica, tá? As tensões geopolíticas. 13% da amostra mencionou a questão geopolítica. E aí eu trago também o oitavo motivo, que são o preço das matérias-primas, porque estão ali conectados, né? A gente está distante do centro do conflito, nesse momento principal geopolítico, né? No Oriente Médio, né? Mas ainda assim, claro, afetados, né? Um principal contágio, o efeito de contágio é também a evolução dos preços das commodities, né? Então, com o conflito no Oriente Médio, a primeira coisa que a gente pensa logo é preço de petróleo, preço de gás, e de fato deu aquela disparada, né? Mas também afeta outros setores, como a parte de fertilizantes, né? Produtos petroquímicos, alimentos, alumínios, então todo um efeito importante para a atividade econômica, e essa pesquisa foi feita entre abril e maio, então faz todo sentido ele ter sido apontado ali como um dos principais, né? Agora, após a pesquisa, a gente teve agora no começo de junho esse acordo preliminar entre Irã e Estados Unidos, que, claro, trouxe um grande alívio para os mercados e com os preços, como a gente pode ver nesse primeiro gráfico, caindo bastante do petróleo. Agora, hoje, claro que isso pode ter volátil, pode ser que tenha mudado aí desde que a gente entrou no webinar, mas estava ali já em torno de $72, que era o patamar pré-conflito, né? Mas ainda é algo preliminar. O fator sensível, como a questão de enriquecimento de urânio, ainda está ali para mais 60 dias para chegar a uma conclusão, né? A gente tem que ver a questão das minas que estão sendo desabilitadas, né? A confiança de voltar a circular, a gente tem a notícia que está voltando, mas ainda inspira cuidados. Então, é natural que a questão geopolítica continue com uma preocupação para as empresas, né? Aí, seguindo para o próximo slide, por favor, ainda sobre essa questão geopolítica, eu chamo a atenção pela questão dos fertilizantes, né, que também é super afetado ali, e que para a gente, na América Latina, é algo muito importante. Então, enquanto a média da nossa amostra, né, na média da nossa amostra, 13% falou que a questão geopolítica, né, é o principal fator. Quando a gente pega só as empresas do setor agroalimentar, esse percentual sobe para 18%, que menciona a questão geopolítica, né? Realmente, a questão do fertilizante, a América Latina como um todo depende da importação de fertilizantes, né? E principalmente a ureia, né, que os nitrogenados dispararam por conta da importância da região. Né? No Brasil, por exemplo, quando a gente olha os dados de importação de fertilizantes nos primeiros 5 meses, teve uma queda, foi o menor nível de importação nos últimos 10 anos, porque o preço realmente está muito alto, né? A gente tem nesse último tinha aqui o gráfico mostrando a evolução mensal dos preços de fertilizantes e das commodities agrícolas, né? Então, embora tenha tido alguma alta de commodities agrícolas, não tem nem comparação com a disparada que deu nos preços de fertilizantes. Então, agora esperando uma continuidade dessa paz, os preços tendem a recuar, o que seria uma boa notícia para o setor agrícola, que já está pressionado,
né, há algum tempo. Quando a gente olha o Brasil, por exemplo, a gente tem a inadimplência já bastante elevada por efeitos climáticos, a gente sabe que também está chegando um El Niño, então que pelo menos a questão dos fertilizantes possa reduzir aí a tempo ainda da compra dos fertilizantes para começar o plantio no segundo semestre para o ano que vem, né? O El Niño já é um fator que a gente não tem muito o que fazer, vamos ver como é que evolui, mas pelo menos que a gente tenha alguma maior segurança na questão dos fertilizantes, tá? Seguindo para o próximo slide, então, ainda em relação à questão geopolítica, então, o último comentário em relação a isso é que, claro, né, com o preço das commodities apontando para cima, a inflação também tem seus reflexos. Então, aqui a gente olha o comportamento da inflação na América Latina, tanto o preço ao produtor quanto ao consumidor. Então, nesses últimos meses, deu uma disparada nos preços ao produtor, em resposta à alta das commodities, e também uma tendência de alta do preço ao consumidor, né, da inflação ao consumidor. Subiu muito mais do produtor do que do consumidor. Duas questões aí. Uma pode ser porque, claro, primeiro vai subir o preço do produtor, e aí acompanhar se vai continuar o repasse ao preço ao consumidor, né? Ou também não deve ser integral, porque por essa questão de alta competição, mais uma vez, né, que a gente observa, é difícil você conseguir repassar totalmente o preço ao consumidor, né? Então, a gente passando a seguir para o próximo slide, por favor, que eu estou vendo que a gente está ficando sem tempo também. Vamos para a quarta principal motivo mencionado, que foi volatilidade cambial. Então, realmente, num cenário de aversão a risco, de várias incertezas, principalmente mercados emergentes, como a América Latina, tendem a sofrer, né, num cenário que se tem maior aversão a risco. Mas não é o que está acontecendo exatamente neste momento, né? Mas, claro, câmbio é sempre super imprevisível, então é natural que as empresas se preocupem com movimentos muito bruscos em relação ao câmbio. Mas, ano passado, a região foi favorecida pelo movimento de enfraquecimento do dólar, e esse ano, por ser uma região produtora de commodities, por estar relativamente menos afetada pela questão geopolítica, né? Então, a gente tem um movimento de apreciação das moedas, né? Que tende a ser positivo para a inflação, mas não é o suficiente para compensar a pressão dos preços de commodities em alta, né? Tá? Então, passando para o próximo motivo, por favor, próximo slide. A gente tem aqui o quinto principal motivo mencionado foi as interrupções na cadeia de abastecimento, que dá uma recordação aqui da época do Covid, né? Que era sempre o ponto, era o que a gente mais falava, né? Economista, então, de cada 10 palavras, 8 eram interrupções na cadeia de abastecimento, quando a gente teve os fechamentos e uma demanda principalmente por bens, né, e todas as paralisações por fechamentos, por questões sanitárias nos países, gerando gargalos nos portos, contêineres e tudo mais. Então, a gente traz aqui nesse primeiro gráfico a questão o índice global de pressão da cadeia de abastecimento. Então, esse pico, né, de 2021, né, 2020, 2021, caiu drasticamente depois, né, e agora novamente numa tendência de alta, né. Então, pela questão geopolítica, né, a gente tem no segundo gráfico também o trânsito de navios e a queda fortíssima no Estreito de Hormuz, e agora começa a ter essa tendência nos últimos dias de retomada, né? Ainda está bem distante do patamar pré-tensão Oriente Médio, mas com uma tendência de melhora e que deve melhorar nessa também na cadeia de abastecimento. Então, a gente tem uma perspectiva que isso deveria, tudo mais constante, evoluir positivamente para os próximos meses. Tá? Seguindo para o próximo motivo, apontado, temos a questão do alto custo de financiamento, foi o sexto motivo mais mencionado, taxa de juros elevadas. Então, no começo do ano, antes de eclodir a questão geopolítica, né, até o final de fevereiro, a gente tinha um cenário que era de ainda alguma redução de juros residual no Peru e no Chile, que a taxa estava já mais baixa, tá? Na Colômbia, contrário, está uma tendência de alta. E no Brasil estava todo mundo esperando para começar a reduzir a taxa de juros, a famosa taxa Selic aqui, e que de fato começou a ser reduzida em março, mas com um espaço muito mais reduzido de possibilidades de redução por conta dessa pressão inflacionária pela questão geopolítica, né? Então agora a gente já não espera mais corte de juros no Chile nem no Peru. Na Colômbia a tendência é de continuar subindo juros. No Brasil, a gente estava ali em 15% no começo do ano, agora estamos em 14,25%. O mercado está dividido, se corta mais uma vez na próxima reunião, mas a projeção para final de ano está em 14%. Né? Antes do conflito, estava em 12%, né, para o final do ano. Então, realmente, são condições de crédito restritivas. E no segundo gráfico, a gente olha a taxa de juros real,
né, tirando o efeito da inflação, para ver o que de fato afeta aqui, né, as empresas, né? E ex ante, né, olhando então a taxa atual, menos a projeção de inflação para os próximos 12 meses. Então, ainda é patamar elevado, principalmente no Brasil e na Colômbia, né? E no caso do Brasil, ainda que você tenha tido essas reduções de taxas nos últimos meses, ainda um patamar muito alto, né? E aí, claro, chama atenção para a preocupação em relação à inadimplência, tá? É, indo para o próximo motivo, né, o sétimo, que foi mencionado, que foi a questão do custo do trabalho. Tá? Então, aqui tem um pouco a evolução do salário mínimo em alguns países, Brasil, México, Colômbia. Tá? E o que foi interessante é bom, foi o sétimo, desculpa, motivo mais mencionado, mas quando a gente pensa na Colômbia, 85 das empresas que mencionaram como principal fator o custo de trabalho, 85 das empresas estavam na Colômbia. Então, foi realmente bem concentrado. E isso tudo a ver com o anúncio no final do ano passado de um aumento do salário mínimo de 23% em termos nominais, que dá um salário, como a gente está vendo no gráfico aqui, uma alta importante de algo como 18% em termos reais, né? Então, claro que isso afeta muito, ninguém estava esperando uma alta tão significativa, né? Passando para o próximo slide, que é o último o último fator aqui, que foi apontado pelas empresas apenas em 10º lugar, foi a questão política comercial mais restritiva, né? Que a gente começou no passado com o novo governo nos Estados Unidos, e a preocupação com a política comercial, aquelas tarifas, aquela tabela, quem não lembra do dia das tarifas recíprocas, né? E que todo mundo tentando achar seu país ali na tabela, qual era a tarifa e tudo mais, e aqui a gente tem no primeiro gráfico a evolução da tarifa de fato observada nos Estados Unidos, né, dos produtos que entram por lá, e que está realmente num recorde aí das últimas décadas, assim, ainda que tenha caído, né, e não tenha sido tão alto quanto era esperado inicialmente. Então, mas o que chama atenção é que foi apenas o 10º motivo apontado pelas empresas, né, embora tivesse grande preocupação a princípio. Claro que você pode ter um setor ou outro, né, uma empresa, muita dependência de vendas para os Estados Unidos, mas, de modo geral, a gente viu os dados realmente estão em linha com o que a gente vê de exportações totais da região e que conseguiram seguir em crescimento ainda assim. Isso tem muito a ver com o que a gente vê no segundo gráfico, que é ali a evolução dos preços, né, de bens, né, o núcleo de bens nos Estados Unidos. Você teve uma disparada de preços de importação, preço ao produtor, e o preço de consumidor não cresceu tanto, né? É aquilo que eu tinha mencionado, né? Muito dessa alta de tarifas foi absorvido internamente pelos americanos, principalmente pelas empresas que não conseguiram repassar para o consumidor. Tá? Então, por isso que não está entre as principais preocupações nesse estudo. Depois da pesquisa, tivemos mais anúncios, porque em fevereiro, né, a Suprema Corte dos Estados Unidos tinha revogado as tarifas recíprocas, né, e também a tarifa fentanil, que era para a China e para o México. Mas depois a gente teve o anúncio das tarifas, né, também para 60 países, que eles querem aumentar em julho para 10 a 12, ou 12,5 para 60 países. O Brasil também anunciaram mais 25%. Então, a gente não pode dizer que isso não é um fator de risco. Sim, a gente não sabe o que pode acontecer à frente em termos de tarifas nos Estados Unidos, mas perdeu a relevância em relação a outros motivos, tá? Com isso, se eu não estou enganada, esse é meu último slide, por favor, passando aqui. Então, de modo geral, né, a ideia bom, a gente tem o que a gente viu na pesquisa é que, em termos de prazo de pagamento, continua super frequente, mas foi reduzido o prazo médio de pagamento, né? Ao mesmo tempo, os atrasos continuam ainda mais frequentes, 79% das empresas com atrasos, né? E em relação às perspectivas futuras, a gente vê que as empresas estão otimistas em relação ao seu próprio negócio, ainda mais, ao mesmo tempo, preocupada com vários fatores aí do cenário. Então, a ideia é o que a gente faz, então, com essas informações aí no dia a dia, né? É isso, aí passo a bola pro Ricardo. Pois é, Patrícia, se olharmos aí tudo que vimos hoje, tem mais uma provocação que fica, né? A maioria das empresas continua vendendo a prazo, mas nem todas estão estruturadas para tomar esse tipo de decisão, né?
E aí, vou colocar como uma provocativa, vou colocar aí mais um questionamento, né? Para vocês pensarem aí, justamente para ser provocativo, né? Então, hoje a gestão de risco hoje a gestão de risco da sua carteira ela é mais preventiva, com análise e monitoramento. Ela é mais reativa, quando aparece o atraso ou algum sinal de problema, você vai lá e atua. Ela é concentrada na área de risco, ou seja, na área financeira ou de crédito. Já estamos vendo algumas empresas colocando o crédito junto com uma parte de inteligência comercial, né? Então, esse é o motivo do questionamento. Compartilhado entre comercial, financeiro e crédito, ou ainda em evolução, né? Então, isso aqui é mais uma provocação para vocês, mas independentemente do estágio que essa empresa está, vender a prazo não é só um diferencial de condição comercial, né? Ele é uma decisão de crédito estratégica. E como toda decisão de crédito, ela precisa estar estruturada e robusta, né? Então, próximo slide, por favor. A gente percorre aqui justamente pelo que a gente precisa saber para se proteger de uma possível inadimplência, né? Então, aqui a gente tem que ter política clara, né, de concessão de crédito, para quem, por quê, quando, como, e qual o mitigador de risco caso aquele cliente não pague. Análises técnicas e imparciais dos clientes e monitoramento contínuo da empresa, não do conheço ele há 10 anos e ele teve só 2 ou 3 atrasos, não, a gente tem que ter aí análise técnica imparcial com base em números e dados aí, em comportamento de cliente, né? Então, o importante é o comportamento aí, o monitoramento disso. Uma cobrança estruturada e especializada, né? Então, agilidade e abordagem na recuperação faz a diferença, né? Tá perto lá, ver o que está acontecendo, tentar achar um ângulo de cobrança que seja positivo. Mecanismo, né, de proteção financeira, então instrumentos aí de informação financeira, dados de bureau de crédito, dados de seguradora de crédito, dados de rating, informações que te auxiliem para a tomada de decisão aí, que monitorem para evitar possíveis perdas, né, e operações estruturadas, né. Hoje a gente fala muito nessas operações estruturadas de trade finance, em que a operação, ela basicamente você consegue dar um prazo maior para o seu cliente lá numa ponta, fazendo uma antecipação desse recebível como instituição financeira, né? Então, é um tipo de financiamento, é um acesso a uma operação de financiamento aí B2B, que também te ajuda aí no financiamento do cliente, aí, do seu comprador, otimiza o balanço, porque ele acaba trazendo para D0 aí o recebível, e melhora aí o balanço e o PNL da empresa, né? No final a gente quer ter o PNL lá positivo. E o que a gente vê no mercado hoje, principalmente, são que as empresas conseguem crescer. Desculpa. O que a gente vê no mercado, na verdade, hoje são as empresas que conseguem crescer com consistência. Não são as empresas que evitam risco, né? São as empresas que justamente entendem melhor o risco e monitoram e mitigam esse risco que elas estão passando, né? Então, lá no início falamos de um cenário em movimento, né? E no final isso se traduz em uma necessidade muito clara: estruturar melhor como a gente decide crédito, né? Como nós tomamos a decisão de crédito aí como empresas e fazemos concessões de crédito. Hoje, ao fazer uma venda, as empresas elas decidem se vai conceder crédito ou não. E aí essa concessão ela está baseada em dados ou em achômetro, né? Ou a venda, ou a gente vende e reage ao problema. Ah, vou vender aqui porque ele me pagou muito positivamente nos últimos dias e aqui eu acho que eu não vou ter problema, né? Então, e também como a gente reage ao problema, né? Na hora que tiver inadimplência, o que a gente faz? Qual ferramenta, qual operação que a gente corre para estruturar depois que aconteceu, né? Então, quando a gente olha aí para essa estrutura, a política tem que ser clara, a análise tem que ser clara, tem que ser objetiva, tem que ter um monitoramento constante, não dá para ver o risco como estático, tem que ter a análise do risco como movimento e vendeu, não recebeu, tem que ter uma cobrança e uma mitigação de risco. Então não é sobre complexibilidade, né? É sobre consistência, ter uma consistência na tomada de decisão e uma consistência nos mecanismos de proteção e mitigação de risco. E se esse tema faz sentido para o momento da sua empresa, né, das empresas das pessoas que estão aqui conosco, a gente vai continuar se aprofundando com esses pontos nos conteúdos e trazendo aí leituras de mercado, práticas e formas de tomar decisão com mais segurança. Paty, obrigado aí pelos insights e obrigado pela grande aula de hoje aí novamente. Obrigada, obrigada a todos e fico à disposição, dúvidas sobre a pesquisa, e, enfim. Obrigada. Muito bom.
Muito obrigado, quero agradecer a Patrícia e ao Ricardo pelo conteúdo de hoje, um conteúdo excelente. Nós tivemos o tema técnico com o chat, mas então, só para dizer para vocês que nós vamos enviar a apresentação e a gravação para todos que estiveram com a gente aqui hoje, além das provocações do Ricardo, e abrir um momento de conversa, né? Quem quiser comentar e ter as respostas da COFACE vai ser muito interessante. Obrigado, Alejandro, Caro, pela produção do evento de hoje. E ficamos, então, convido a todos para o próximo mês, a gente vai ter mais um webinar sobre um assunto bastante interessante da economia e dos negócios. Muito obrigado, bom dia, tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigada, Bom, bom bom dia. friozinho Obrigada, para bom todos dia. aí hoje.